Bom dia, pessoal. O meu trabalho de hoje é falar sobre, não é uma coisa mais simples até, né? Simples, mas importante, que seria a manutenção do bonsai. O que seria a manutenção do bonsai? Seria a limpeza, né? A limpeza, vamos dizer assim, a limpeza diária, a limpeza mensal. O que a gente vai estar fazendo é selecionando, limpando, tirando aquela brotação que nasceu muito, vamos colocar assim, aqueles galhos que nasceram muito vigorosos, né? Galhos que nasceram muito vigorosos, por conta muitas vezes da adubação, e aqueles galhos ladrão, galhos que nasceram no local indesejado. Então, nós vamos estar fazendo essa limpeza hoje. A nossa planta de trabalho vai ser esse Pithecolobius torto, né? Eu vou estar falando um pouco sobre algum assunto sobre ele, e durante o trabalho a gente vai estar comentando. A primeira coisa que a gente tem que ter sempre em mãos, como eu já falei para vocês, é a ferramenta de trabalho, o material de trabalho, tá? Para não ter que estar perdido na hora de fazer, vamos dizer assim, a manutenção. Então nós vamos estar usando uma tesoura bem afiada, tá? Então nós vamos começar a eliminar. Olha. A ideia nesse trabalho de manutenção é a gente mostrar a linha de tronco, né? E aproveitar também para fazer o policiamento, para ver se não tem nenhuma praga, nenhum inseto, sugador, ou raspador, ou coisa parecida. Então, durante esse trabalho, né, a gente vai estar também policiando a planta, a gente vai estar interagindo com a planta, ó, tá? A ideia seria essa. Quando a gente fala assim, manutenção, manutenção é só uma limpeza. Não, não é só uma limpeza. É na manutenção que muitas vezes você vê muita coisa que a gente não vê. Vamos colocar assim, a gente acaba deixando passar, né? A gente acaba deixando passar. Por exemplo, se eu tiver um problema de conchonilha ou alguma outra coisa parecida, nesse trabalho a gente vai estar conseguindo identificar e já tomando as devidas providências, né? Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar um pouco dessa massa verde para a gente estar podendo ver a linha de tronco, né? Vamos tirar esses galhos que estão mais cabeludos aqui, olha, tá? Todos esses galhos que cresceram de maneira desordenada, muitas vezes, às vezes até por conta da adubação, da água. Então a gente procura corrigir, cortando sempre próximo à última poda, tá? Ó. Agora o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar desfolhando um pouco, né? Tirar um pouco dessas folhas, para a gente poder estar observando a linha de tronco. Tá? Pithecolobius é uma planta que ela tem um crescimento muito vigoroso também. Então a gente tem que estar sempre de olho. E como ele acaba fechando demais a copa, fechando demais a massa verde, a gente muitas vezes não consegue enxergar entre os galhos. E muitas vezes entre os galhos podem aparecer conchonilhas, né? Conchonilhas ou outro tipo de praga pode estar aparecendo. Então a manutenção, não só no piteco, né? Em todas as plantas em geral, é importante para isso, para que a gente esteja sempre policiando. E nesse trabalho, olha, a gente procura para ver também se precisar corrigir algum galho, a gente já vai corrigir. Podemos estar usando um arame, né, para fazer essa correção, ou algum tutorzinho, simplesmente um toco, só para baixar o galho, por exemplo, para fazer alguma alteração que precise ser feita, tá? Às vezes o pessoal acha que a limpeza não é necessária. Não, é necessário sim, em todas as situações. É preciso que a gente faça essa limpeza para que entre luz, para que a planta fique sempre saudável, para que ela tenha uma boa ventilação entre a ramificação, tá? Então tem que ser feita assim. E é uma maneira também de vocês estarem interagindo com a planta, né? Observando. É aquela velha história que eu já comentei com vocês. É um namoro, né? Vocês vão estar namorando a planta para poder conhecer melhor o desenvolvimento da planta. Como que ela reage, né? Como que ela está se comportando no ambiente onde vocês estão,
tá? A falta de adubo. Aí vocês passam a conhecer melhor também a textura da folhagem, vamos colocar assim, se for o pinheiro negro, até das agulhas. É muito importante vocês conhecerem, né? Saberem identificar a textura da planta, se ela está mais viçosa, menos viçosa. É só dessa forma que a gente consegue interagir com a planta. Não é só pegou a planta, fez a poda de raiz, botou no canto e esqueceu. Não, de maneira alguma. Vocês têm que estar sempre interagindo com a planta. E durante vamos colocar assim, no dia a dia, a gente faz adubação, faz a rega diária, mas é preciso observar dentro da planta, entre a ramificação. Porque muitas vezes pode aparecer uma conchonilha, pode aparecer uma lagarta, pode aparecer um besouro, entendeu? Pode até ter uma conchonilha de carapaça. Então, durante a limpeza, a gente vai estar observando isso, tá? Se a planta não ficou muito fora da linha, tá vendo? Olha. Vocês verem com a limpeza simples, a planta já toma uma outra cara, ela já está pronta para festa, né? Vamos colocar assim. É sempre bom vocês estarem observando isso, tá bom? Eu estou tentando mostrar com o meu trabalho algumas coisas simples, né? São coisas simples do dia a dia, mas que fazem uma diferença muito grande. Porque, olha, na limpeza que vocês fazem, vocês já conseguem observar muita coisa na planta, né? Ó, galhos, folhagem que está uma sobre a outra, que pode ser eliminada. Às vezes é um galho ladrão, né? É um galho ladrão que a gente não está vendo, mas ele está ali roubando energia da planta. E a planta está desenvolvendo um pouco, muitas vezes um galho está desenvolvendo um pouco por conta do galho ladrão, que a gente ainda não conseguiu enxergar. Então, a limpeza é muito importante para isso, ó. Entendeu? Para refazer os patamares, para tirar aquelas folhas que já cumpriram o ciclo dela. Elas já não estão mais aqui fazendo, não tem mais utilidade. Então, é importante que a folha cumprir o ciclo dela, a gente pode estar tirando. Uma ou outra também, até me perguntaram, quais são as agulhas velhas do pinheiro? Olha, são as primeiras, aquelas de baixo para cima, né? Teve um rapaz que me perguntou, desculpa aí, eu até tá comentando aqui agora, mas ele me perguntou quais são as agulhas mais velhas. São aquelas que nascem de baixo para cima. Então aquelas de folhagem, aquelas que têm a coloração da folhagem mais escura, aquelas são as agulhas mais velhas. Quando a gente faz a limpeza no pinheiro, a gente vai tirar aquelas agulhas velhas. Vai fazer uma limpeza para que os galhos fiquem bem arejados, para que haja brotação nova. Se não houver brotação nova, como é que a gente vai poder fazer a bifurcação dos galhos, a seleção dos galhos, entendeu? Então, é importante fazer essa limpeza, tá? Ó, é uma limpeza simples, mas faz a diferença grande, tá? Ó. E, inclusive, se tiver galho seco lá por dentro, né? Aqui, na verdade, eu poderia fazer praticamente quase que uma desfolha total. Para vir folhagem nova, para vir brotação nova, para a gente poder estar trabalhando. Mas esse não é o objetivo desse trabalho hoje. O objetivo desse trabalho é só mostrar para vocês a manutenção, tá? E tentar esclarecer algumas coisas também, que o pessoal ainda fica com muita dúvida, tá? Essa planta é uma planta ótima para iniciantes. É uma planta que responde muito bem à poda, responde muito bem à desfolha, ao trabalho de reenvasamento, né, que é a poda de raízes, tudo isso, ela responde muito bem. Para quem é iniciante, eu recomendo essa planta aqui, tá? O Pithecolobium torto, que é uma planta nativa, tá? É de fácil cultivo, dificilmente ela apresenta algum problema, né? Pelo menos aqui em São Paulo, eu não tenho problema nenhum com ela. Eu acredito que no Rio de Janeiro, nessas regiões de clima mais temperado,
eu acredito que ela não apresente problema também não. Uma planta muito boa de se trabalhar, fácil de se conduzir, ótima para fazer enxertia, ótima para fazer alporquia, tá? Para iniciante é uma planta muito boa, tá? Eu posso recomendar para vocês. Eu já tenho um bom tempo que eu já cultivo o Pithecolobium. Nunca tive problema com ele. Inclusive, eu acho que vocês já devem ter visto meus bosques de piteco, que estão num suibão bem raso. Não tenho problema com eles, tá? Então é importante que vocês entendam isso. Planta para iniciante, não adianta ser planta muito complicada, porque vocês vão acabar desanimando, tá? O ideal é que vocês peguem uma planta de fácil cultivo, de preferência uma nativa, tá? E com uma planta nativa, você já sabe que ela não vai apresentar problema. Dificilmente vai apresentar problema. Ela aceita praticamente quase todos os tipos de, vamos dizer assim, de técnica em cima dela. Se eu precisar aramar, o único problema do piteco é quando a gente fala em aramação, que é uma planta que tem um crescimento muito vigoroso. Então a gente tem que estar realmente policiando, tá? Porque às vezes ele pode marcar o galho. Às vezes é um galho interessante e a gente acaba deixando marcar aquele galho, pode estragar até o nosso trabalho, né? Então é bom estar sempre policiando. Para isso se faz a manutenção. Essa manutenção ela pode ser diária ou pode ser quinzenal ou mensal, tá? O importante é vocês estarem interagindo com a planta. Durante esse trabalho, a gente faz uma série de observações. Olha, eu aqui, por exemplo, olha, eu uso essa lambidi, eu vou até tirar para vocês verem, né? Eu uso isso daqui, olha, para ele inibir um pouco o crescimento da erva daninha. Eu tenho um resultado muito bom com ela. Não só para inibir, como também para manter o substrato sempre fresco. E aqui também a gente faz uma limpeza, ó. A gente procura fazer uma limpeza, tirar toda a brilhantina, trevo, tá? Tiririca, se for o caso. A gente procura fazer essa limpeza para não deixar também o mato, a gente perder o controle do mato. Ele acaba fazendo vamos colocar assim, uma visão meio desagradável, né? Você vai levar uma planta para uma exposição cheia de mato, que é horrível. Uma planta, quando vai para uma exposição, ela vai para uma festa, né? Vamos colocar assim. Então ela tem que ir com a melhor roupa possível. E nesse caso, a melhor roupa não é o matinho. A melhor roupa é a aparência visual dela. Uma boa limpeza, ó. Procura tirar todo o matinho o máximo possível, tá? Ver se tem alguma casca que precisa ser removida, porque o Pithecolobium ele troca de casca também. É uma planta que a gente tem que estar sempre de olho, porque se a casca fica muito tempo agarrada, o que acontece? Acaba virando um esconderijo de alguma cochonilha, principalmente cochonilha de carapaça, né? Aí ela fica ali por trás da casca, só sugando a seiva da planta. Então, quando a gente faz a manutenção no Pithecolobium, a gente procura observar isso daí. Como que é uma planta que solta a casca, a gente tem que soltar, dar uma examinada para ver se a casca já está solta, né? E tira ela. Porque o bonito dele, o bonito do piteco é essa coloração, olha. O branco com o verde, tá? Nessa troca de casca que chama muita atenção. Bom, feita a limpezinha, uma limpezinha básica, né? Olha, o pessoal hoje vai até brigar comigo. Eu esqueci minha vassourinha, né? Ó, a gente puxa pra cá. Tá? Olha, fiz uma limpezinha, né? Fiz a observação. Se precisar aplicar algum defensivo, eu vou estar aplicando algum defensivo para matar pulgão, cochonilha ou o que tiver. Mas de início, a limpeza seria essa, tá? O que eu vou aproveitar para fazer durante essa limpeza? Eu vou aproveitar para fazer uma adubação, tá? Eu já comentei com vocês a respeito da adubação. Primeiro a gente faz, apesar que eu já reguei essa planta, mas o ideal, primeiro, fazer uma pré-rega, tá? Olha, sempre, tá? Vai se fazer adubação, faz uma pré-rega.
Umedeça primeiro o substrato, tá? Aí sim. Novamente, vamos bater naquela tecla de adubação, né? A adubação tem que ser feita mensalmente, tá? Ó, eu estou usando aqui o 414-8 farelado. Não é o granulado, é o farelado, tá? Tem muita gente que vai me criticar. Ah, mas não pode usar. Por que não pode usar? É adubo, né? Eu preciso nutrir a planta. Ela precisa estar forte, estar saudável, né? Então eu vou estar usando. Eu usei o NPK 414-8 para flores e frutos, entendeu? Posso usar sim. Tem que usar alguma adubação, tá? Ele não vai matar a planta. Não vai matar a planta por quê? Porque eu já tenho experiência com a adubação, eu sei a quantidade que eu vou estar usando e onde eu vou estar usando. E como que eu vou fazer, quais os procedimentos. Sempre, ó. Fez a adubação, faz a rega. Fez a adubação química ou orgânica, faz a rega, né? Para evitar, por exemplo, a queima de aquelas raízes mais finas, tá bom? Tem que ser feito, tá bom? Nós ainda estamos na entrada do outono, ainda tem que ser feita essa adubação para que a planta fique vigorosa, para ela aguentar a entrada do inverno. Se ela não estiver bem adubada, ela não vai, ela pode não, até sobrevive o inverno. Mas quando chega no trabalho de poda de raízes, vai ficar complicado, porque ela vai ficar debilitada. Então é importante isso, fazer a adubação. Ela pode ser formulação NPK, pode ser osmocote, pode ser adubação orgânica, pode ser adubação foliar, não tem problema. Tem que ser feita a adubação, tem que ser feita. Eu vou bater sempre nessa tecla, toda vez que a gente chegar nesse ponto, para que vocês entendam. Vocês só vão ter uma planta vigorosa e saudável com adubação. Não tem outra conversa, né? É a única maneira de vocês poderem ter uma planta sadia. E uma planta sadia, ela tem defesa, ela acaba criando defesa natural contra algumas doenças, né? E muitas vezes contra algumas pragas também. Então é importante se fazer a adubação, tá? Química ou orgânica. Se tem dúvida, por exemplo, na adubação química, então não aduba. Procura um colega, um profissional da área para te orientar a fazer essa adubação, mas tem que ser feita, tá? Adubação orgânica não tem muita contraindicação, né? Farinha de osso, torta de mamona ou torta de algodão, farinha de ninho, qualquer adubação orgânica também é muito importante. O Thai Gold também é um adubo muito bom, muito importante, porque ele ajuda na manutenção daquela microfauna, ele ajuda a melhorar a condição do substrato, criando micro-organismos que vão trabalhar em simbiose com a planta, entendeu? Então é importante a adubação, tá? Mesmo a casca de ovo batida em liquidificador também vai ajudar muito. Mas na dúvida, sempre pergunta para um profissional da área. Eu estou sempre à disposição, né, para tirar essas dúvidas, tanto no meu canal, como na minha outra rede social, tá? É importantíssimo isso. O que eu queria passar para vocês hoje seria isso, né? A importância da manutenção, tá? Inclusive, durante esse trabalho, a gente vai examinar o orifício de drenagem, para ver se não está saindo raízes pelo orifício de drenagem, tá? Bom, feito isso, o que a gente vai estar fazendo? Ó, eu vou colocar novamente a lambidi, tá? Para proteger um pouco o substrato da erva daninha. Esse é o trabalho que nós fizemos hoje. Muito simples, né? Durante esse trabalho a gente consegue interagir bastante com a planta, viu? É importante que vocês entendam isso. Muitas vezes é coisa simples, né? Mas vão fazer uma diferença muito grande lá na frente. Se eu tivesse, por exemplo, problema com conchonilha entre a ramificação, eu já teria um problema futuramente. Aquele galho provavelmente ele iria secar, né? E acabar me criando um buraco ali. Se fosse uma outra variedade, aquele buraco não ia conseguir, vamos dizer assim, repor, tá? Esse foi um dos trabalhos que eu fiz hoje, que eu quero que vocês prestem bem atenção, que é bem importante isso, parte de manutenção, tá bom? O que eu vou pedir mais uma vez para vocês é que se inscrevam no meu canal, tá? Deem aquele like, o joinha também, tá?
e podem perguntar à vontade, tá bom? Ainda nós vamos ter muito trabalho pela frente para fazer, principalmente quando a gente chegar em poda de raízes. Vai ser um trabalho muito interessante, e a gente vai aproveitar o inverno para fazer demonstração também de raízes sob pedra, né? Muita coisa interessante, raízes aéreas, quais as raízes que a gente pode estar aproveitando, não está aproveitando, durante esse processo, o substrato que a gente pode estar usando. Tem muita coisa ainda para repassar para vocês, tá? Mas eu vou depender da curtida de vocês, da inscrição, que vocês façam inscrição lá no meu canal, para a gente poder estar desenvolvendo um trabalho aí com vocês relacionado ao bonsai. Por enquanto eu fico grato a vocês mais uma vez pela atenção e até o nosso próximo trabalho. Um grande abraço para vocês, hein?